João fica logo ali depois de Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João. Viu como é fácil de chegar lá? Acharam aí? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, e assim também sois vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu também vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja plena. Meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Pai, essa é a tua palavra. Usa-nos agora, Senhor, para a glória do teu nome. Que o teu Espírito Santo possa falar aqui, que o teu Espírito Santo possa encontrar aqui, ó Deus, mentes e corações abertos, desejosos de ouvir a tua palavra, desejosos de aprender mais de ti. Espírito Santo, tu tens liberdade para atuar no nosso meio. Assim nós oramos, Senhor, com alegria no nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos aqui nós sabemos o papel de um agricultor. Vocês sabem o que faz um agricultor. Eu já vi alguns de perto, mas eu conheço mais pela TV, né? Aquele que vai lá, cava, planta, cuida, e depois, assim, na página seguinte, já planta, está tudo grande, rapidinho, assim, né? Pronto para colher. É uma das profissões mais antigas do mundo. Já pensaram nisso? Se vocês pararem para pensar, nós vamos ver que a agricultura começa lá no Éden. Quando Deus, através da sua boca, ele diz, né? Haja, 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 e ele fala, né? Haja lá os frutos, haja a natureza, e a natureza brota o fruto. Então nós vamos ver que isso vai acontecer. Essa foi uma profissão que precisou surgir, que precisou acontecer para a subsistência, para a própria subsistência da humanidade, né? Do ser humano. O agricultor, ele cuida muito bem do material que ele está plantando ali, do que ele está fazendo, para que ele possa reduzir as perdas, certo? E produzir alimentos saudáveis para quem for consumir os seus produtos. Ou seja, não é só plantar e colher, é cuidar. Esta, eu acho que é a grande lição que nós temos de um agricultor. Leva tempo para que o fruto que ele planta, a sementinha plantada, leva tempo para nascer. Leva tempo para germinar, né, para crescer, para brotar e para dar fruto. Mas tudo isso demanda cuidado. O agricultor, ele não lança lá a semente e esquece, e vai embora e desaparece. Não são iguais às árvores que nós vemos pelas avenidas de São Paulo, que crescem por inércia, só que crescem totalmente descuidadas. Já pararam para pensar nisso?
Existem diversas, milhares de árvores em São Paulo. Agora, em janeiro, um monte vai cair na cabeça de um monte de gente, porque elas não são cuidadas. Né? Elas estão lá, mas se nós formos analisar, estão ocas, porque estão deixadas lá. Estão nascendo por si só, sem cuidado, com muita poluição. Qual o papel do agricultor? É justamente esse. Quando ele planta lá, no caso, a sua videira ou a sua parreira, ele vai cuidando, ele vai zelando, ele vai olhando, vai observando. Tem alguns que até conversam com as suas plantações, e isso é verdade, isso é real, está lá na revista, no jornal. Vocês podem ver que pessoas conversam com as suas plantações. Isso se chama cuidado. Cuidado, cuidado. Não é só plantar e colher, é cuidar. Outra coisa que nós vamos aprender também, que o povo de Deus, desde a sua criação, teve como forma de sustento e manutenção a agricultura. Lá no Éden, o povo plantava para colher, para comer, não é isso? Com o passar dos anos, plantavam para colher. Lá no Egito, plantavam para colher. Saíram do Egito, foram para o deserto, plantavam para colher. Se estabeleceram lá em Canaã, plantando para colher. E assim foi. Então, a questão lá nos dias de Jesus, a questão da agricultura, o povo ser um povo agrícola, era algo natural, era algo normal. Se nós lembrarmos lá do Antigo Testamento, por exemplo, lá no período de Juízes, ali Josué, na época das guerras, os filisteus sempre eram favorecidos diante do povo de Deus. Por quê? Porque os filisteus, eles manejavam armas, eles produziam armas, enquanto os judeus eram o que? Agrícolas, eles iam guerrear com a enxada. E assim o povo foi se aprimorando, né, nas artes bélicas. Mas, voltando para os dias de Jesus, nós vamos ver que isso era algo comum. A agricultura era uma profissão valorizada e algo muito comum no meio de Jesus. Então, Jesus, quando está falando com os seus discípulos, ele sabe que era comum a prática do cultivo de azeite, das olivas, as parreiras, as videiras, né? O bom vinho era produzido nos dias de Jesus. E aí ele conversando com os seus discípulos e alguns dos seus ouvintes, ele diz ser a videira verdadeira. Opa, se eu sou a videira verdadeira, existem então outros tipos de videira. E isso causou impacto nos seus ouvintes. Por quê? A maioria dos seus ouvintes eram do povo de Israel, da linhagem israelita. E no Antigo Testamento, em diversos textos do Antigo Testamento, nós vamos ver que a videira, ela é um simbolismo para Israel. Então, o povo da aliança de Deus, espera aí, como este diz ser a videira verdadeira, nós fazemos parte da videira que é Israel. Nós somos o povo da aliança. Então, nós vamos ver isso em Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e diversos outros textos, apontando onde Deus está mostrando para o povo, né, fazendo essa analogia, esse simbolismo de que Ele é a vide, de que Ele é o cuidador, o provedor, e Israel sendo, então, a sua videira, que era cuidada por Deus. Mais notável, então, é o fato de que sempre que o Israel é referido sobre esta figura, enfatiza-se o fracasso de Israel. Israel, embora tenha sido a nação escolhida por Deus para dar origem, para trazer o Filho de Deus, Israel, por diversas vezes, fracassa nesse processo de ser o povo de Deus, quando volta-se contra Deus. Quando que o povo voltou-se contra Deus? Se nós olharmos no Antigo Testamento, tem muito, principalmente nos reinos, né, após Salomão, ali nós vamos ver diversos reis que levavam o povo a Deus, mas em seguida também levavam o povo à idolatria. O povo que estava tão próximo de Deus, na primeira dificuldade que passava-se, distanciava-se totalmente do Senhor. Isso os levava para longe de Deus. Então nós vemos que as tentativas de Israel em ser uma videira decente, uma videira digna do grande agricultor, foi um fracasso, tanto que nós vamos ver que Israel vai culminar-se nos seus exílios, né, da Síria e Babilônia. Então nós vamos ver que neste contraste com uma videira que serviu de simbolismo para o fracasso, nós vamos ver Jesus dizendo agora: vocês acham que são a videira, vocês acham que fazem parte da videira, mas eu quero dizer para você, eu sou a videira verdadeira.
O povo se impacta, o povo toma aquele susto, uau, o que é isso? Mas Jesus ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, e aquele que permanecer em mim, aquele que estiver em mim, fará coisas maravilhosas, pois será chamado de filho de Deus. Estou aqui resumindo, mas nós vamos trabalhar bem esse texto. Bom, Carson, um comentarista do Novo Testamento, é interessante que ele diz que, embora várias passagens do Antigo Testamento aponte Israel como a videira, nós vamos ver no Salmo 80, talvez seja o tema a passagem mais importante que consegue unir os dois temas, a videira com o filho do homem. E o texto, em alguns versículos, vai dizer assim, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira. Olha lá, quem foi que Deus resgatou do Egito para plantar na terra de Canaã? Israel. Então, vamos continuar o texto. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, Deus dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. É interessante que aqui a palavra filho no hebraico também pode significar ramo, pode significar tronco. Então, olha que coisa fantástica. Tu plantastes a videira, tu trouxeste do Egito uma videira e a plantaste entre as nações. E agora tu fazes com que o teu filho cresça. Tua videira foi derrubada como lixo, foi consumido pelo fogo. Tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão direita. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Versículos 7, 8, 14 e 17 do Salmo 80. Então, como nós vamos ver aqui no Salmo 80, Deus planta e cultiva a videira. Ele é o agricultor. Quando Jesus está falando para os seus ouvintes entendiam isso, tinha em sua mente Deus como grande agricultor, sendo Israel a videira. Então é difícil não ver essa relação entre a videira e seu agricultor como um reflexo de subordinação que o filho revela em relação ao pai. Sendo Deus o agricultor que cultiva a videira, a planta se desenvolve e produz frutos de qualidade incontestável. Por quê? Porque a vide vem do Senhor, o agricultor é o Senhor. Então nós vamos ver que também, sendo Jesus a videira, os frutos que saem só pode ser coisa boa. Pode sair coisa ruim de Jesus? Se ele é a videira, dessa vide só pode sair coisas boas, tá certo? Então nós vamos falar um pouquinho sobre como pode então alguns ramos da videira não darem fruto. Primeiro ponto, ramos ou folhagens. Todo ramo que está em mim, versículo 2 diz assim, né? Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, ele poda, para que dê mais frutos. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. A videira é uma árvore bonita, todos aqui já viram, uma videira. Nós estamos estudando, fazendo o discipulado aqui com o livro A Treliça e a Videira. No começo dos nossos encontros, nós falamos muito de como é bonito, né, um pé de uva, né, a parreira ou a videira. Então a gente vê que ela é muito grande, muito linda, densa, só que se nós analisarmos bem de pertinho, nem todos os ramos estão cheios de fruto, né? Alguns ramos são folhagens, são apenas folhagens. Com isso nós podemos pensar no seguinte, nesse exato momento existem milhares de pessoas em todos os cantos do mundo. Existem com certeza igrejas lotadas nesse momento, levantando a mão, pulando, gritando, se esperneando, né? Mas a gente pode analisar o seguinte, até que ponto são de fato verdadeiros discípulos de Cristo. O fato de estarmos na igreja não significa necessariamente
sermos o ramo da videira. E nós vamos entender um pouquinho mais por quê. Porque o ramo é aquele que dá fruto. E nós sabemos, por exemplo, o nosso país, o Brasil, é um país que se diz, que tem aí, acho que chegou a 80 milhões de evangélicos, de pessoas que se dizem evangélicos. E aí eu volto a dizer, qual fruto que esses milhões de evangélicos têm dado à nossa nação? Porque eu entendo que, e a palavra de Deus nos mostra que, aonde o evangelho chega, há restauração. Aonde o evangelho chega, há mudança. Aonde o evangelho chega, as trevas são absolutamente retiradas. Transformações acontecem. Então, até que ponto as igrejas hoje estão verdadeiramente produzindo fruto? As igrejas hoje estão estão enxertadas na videira verdadeira. Alguns são até ramos, outros consideram-se ramos, mas na verdade são simplesmente folhagem, são simplesmente volume. Quando Jesus está dizendo lá sobre o sepulcro caiado, ele está dizendo exatamente isso. Tem muita gente falando, tem muita gente arrotando santidade, tem muita gente se dizendo fazer parte da videira, tem muita gente dizendo ser ramo da videira verdadeira, quando na verdade é folhagem. E como nós vamos identificar isso? Através do fruto. Nós vamos entender muito melhor isso daqui a pouco. Então, as pessoas que estão, de certa forma, na videira, mesmo estando, de certa forma, na videira, estão prestes a serem cortadas por um único motivo. São folhagens, não dão frutos. Olha que coisa interessante isso. A pessoa pode até frequentar a igreja, participar de todos os cultos, mas se fizer uma autoanálise, não nós analisarmos, a gente não precisa analisar ninguém, não. Nós precisamos fazer a nossa própria autoanálise. Então, quando fazemos essa própria autoanálise, nós vamos ver que não se encontra nenhum fruto, nenhum frutinho. Já paramos para analisar quantas vidas ganhamos para Jesus ultimamente? O que temos feito para o reino de Deus? Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei aqui de uma vizinha nossa que comentou disso há um tempo atrás. Ela falou assim, poxa vida, havia uma igreja onde aquela igreja não ganhou um frutinho sequer. O testemunho que aquela mulher deu foi de algo que bateu doído no nosso coração quando nós ouvimos aquilo. Porque se ela estava falando, referindo-se a uma igreja, poxa vida, uma igreja que não dá fruto, ela é cortada. Ela não é podada, ela é cortada. Né? Então nós precisamos entender que somos ramos da videira verdadeira. Nós não podemos ser infrutíferos. Outro ponto. A pessoa pode até frequentar a igreja, mas não tem analisado quando foi que ganhou uma alma para Jesus. Não evangeliza, não leva ninguém para a igreja, não leva Jesus a ninguém, só faz volume. Não são ramos, são apenas folhagens. O agricultor sabe que para conseguir mais fruto de vida, da vide, é preciso ir contra a tendência natural da planta. Por quê? Por causa da tendência da uva em crescer vigorosamente, ou seja, ter muito volume, os galhos infrutíferos têm de ser cortados de tempos em tempos. Então a videira, ela pode até ficar muito densa, ela pode ficar tão densa que a luz solar não alcança a área em que o fruto deve formar-se. Às vezes, nós como ramos, estamos tão cheios de folhagem que a luz do Senhor não nos alcança para gerarmos fruto. E o que são esses ramos? São as atividades do dia a dia que são irrelevantes, mas elas se tornam com um potencial muito grande na nossa vida, fazendo-nos com que nós percamos o nosso foco. Em vez de nos concentrarmos em termos um tempo de devocional, um tempo de qualidade com o Senhor, nós somos chamados para ir para o cinema. E aí nós vamos. Nós abrimos mãos de termos um tempo com o Senhor para estar no jogo de futebol, São diversas atividades que vão nos consumindo e vão nos tomando o tempo com o Senhor. Não sou contra futebol e não sou contra cinema.
mas precisamos entender quais são as prioridades nas nossas vidas. Nós não podemos deixar, então, que essas folhagens atrapalhem a luz do sol tocar as nossas vidas para darmos frutos. Nós não podemos deixar que essas outras coisas seculares menos importantes, essas coisas irrelevantes, venham impedir que a luz do Senhor venha gerar energia, venha trazer vida à nossa vida para rendermos fruto. Lembrando que o Senhor sempre está cuidando. Lembra que nós falamos? O agricultor é aquele que cuida. O Senhor está cuidando de cada um de nós em todo o tempo. A palavra de Deus diz que nós já estamos limpos pela palavra que já nos foi falada. Irmãos, quanto tempo nós ouvimos a palavra de Deus? Só não estamos limpos se não quisermos. Só não estamos entendendo se não quisermos. Porque estamos, só que de CT Osasco, quase 3 anos. Canais de televisão, igrejas para tudo quanto é lado, está tudo aí anunciando a palavra. Não estou entrando aqui em questões teológicas, mas tem igreja para todo tipo de gente. Só não ouve a palavra de Deus quem não quer. Só não se deixa ser limpo pela palavra de Deus quem não quer. O agricultor geralmente remove os brotos mortos ou os que estão prestes a morrer, para garantir que o sol chegue aos galhos cheios de fruto. Corta e remove a folhagem que só faz volume e impede a produção de frutos. Corta também os brotos desnecessários, independente de quanto pareçam viçosos. Às vezes a gente olha, né? Nossa, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do poder de Deus. Ou a gente olha para o irmão, né? Aquele irmão é cheio do poder de Deus. Aquele homem é uma benção. Olha, Deus veio só para esse cara. São só aparências. Mostra-se ser viçoso, mas é vazio. É folhagem que poderá ser cortada se não endireitar na sua vida. Então, a maneira que o Senhor nos dá para nos vivificar é através da sua palavra. Então, se nós estivermos atentos à palavra do Senhor e obedecermos os seus mandamentos, dificilmente deixaremos de dar frutos. A palavra de Deus, ela nos transforma. Se estamos atentos e obedientes à palavra de Deus, somos transformados. Se estamos atentos e obedientes à palavra de Deus, somos ajustados. Se estamos atentos e obedientes à palavra de Deus, Ele vai nos podar para nos fazer dar muitos frutos, para a glória dEle. Outro ponto. Permanecer é diferente de estar. Olha que coisa interessante. Permanecer é diferente de estar. Versículos 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Muitos de nós já ficamos gripados, certo? Mas nós permanecemos gripados? Alguns de nós já ficamos com fome. Mas nós permanecemos com fome? É aí que está a grande diferença. Teve alguns aqui que já pegou Covid, mas permaneceu com a Covid? Não. Isto é muito explicativo, porque permanecer em Cristo não significa simplesmente estar em Cristo. Por quê? Você não tem como estar em Cristo e não permanecer em Cristo. Você pode estar na igreja de Cristo, mas não permanecer em Cristo. Você pode estar dizendo que é ramo. Você pode estar dizendo que é de Deus. Você pode estar dizendo um monte de coisas. Mas permanecer em Cristo é diferente do estar em Cristo. Paulo, quando está dizendo lá em 2 Coríntios 5,17, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Um comentarista, o Albert Benner, ele descreveu, eu estava pensando, ele conseguiu colocar em palavras o que eu estava pensando. Eu não consigo estar em Cristo sem permanecer nele. Então, Paulo está dizendo exatamente isso. Estar em Cristo, evidentemente, significa estar unido a Cristo pela fé. É fazer parte de tudo que Cristo nos proveu.
é fazer parte do sofrimento, é fazer parte da renúncia. Isso é estar em Cristo, na integralidade do que Cristo fez por nós. Não somente em algumas coisas. Eu quero estar em Cristo enquanto para mim for conveniente. Na hora que tiver que sacrificar uma balada, na hora que eu tiver que sacrificar alguma outra coisa que é do prazer da minha carne, aí eu não estou em Cristo. Não. Ou você está, ou você não está. Não existe meio termo. Ou você permanece ou não. Lembra que eu já falei sobre estar ou não em cima do muro? Ficar em cima do muro, você já perdeu, porque o muro é do diabo. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Então, estar em Cristo significa estar unido a Cristo pela fé, ou estar nele como o ramo está na videira, isto é, está tão unido à videira, de modo que da videira saia o seu sustento, da videira saia a sua vida, da videira saia a sua energia, da videira saia tudo que você precisa, ou seja, a videira estar tão ligado, que dela sai tudo. Isso é estar ligado a Cristo, isto é permanecer em Cristo, de um ponto que você não consiga viver sem Ele. Você acorda querendo Ele, você vai tomar café querendo estar com Cristo, você passa o seu dia querendo estar com Cristo, você vai dormir querendo estar com Cristo. É isso, Cristo, 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 eu quero o Senhor. É esse desejo que nós precisamos ter, por isso que nós não podemos simplesmente estar, isso é impossível, nós precisamos permanecer nele. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira. Se nós não estamos na videira, nós não vamos gerar fruto. Vocês já viram uma maçã por aí, correndo solto por aí, nascendo outro, brotando assim? Não vai acontecer. Vocês já viram um coco, um pé de coco, o coco cai e sai rolando lá, ladeira abaixo e vai brotando coquinho? Não vai acontecer. Temos que estar linkados, temos que estar enxertados na videira para podermos respirar, para podermos viver, para podermos dar fruto. Devemos permanecer em Cristo Jesus para produzirmos bons frutos. Do caso contrário, os frutos que produzirmos serão maus, serão frutos indigestos, pecaminosos, que de nada servirão à humanidade. Frutos que não servirão de nada na nossa comunidade. Frutos que servirão de zombaria, como nós ouvimos. A igreja que não deu nenhum frutinho. Irmãos, nós somos ramos da videira verdadeira. Quais frutos, ou qual fruto, esses ramos devem dar? Jesus disse que Ele é a videira e nós os ramos. E aí ele diz que no versículo 8, aqui ele diz assim, que meu Pai é glorificado nisto, em que vocês deem muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O discípulo de Cristo não pode ser um discípulo infrutífero. O discípulo de Cristo, ele tem desespero por fazer discípulos, ele tem desespero por anunciar a Cristo, ele tem necessidade de demonstrar Cristo nas suas ações, nas suas atividades, na sua fala. Ele quer ganhar todos para Jesus, porque o Evangelho é a notícia boa de salvação. Jesus Cristo é a salvação, e nós queremos, eu quero ir para o céu, mas eu quero levar todo mundo, que eu amo, para o céu. Agora, como que eu posso querer? O céu é tão bom, o céu é tão fantástico, estar na presença de Deus é tão maravilhoso, e como que eu vou querer isso só para mim? Precisamos entender isso. Eu não posso ser egoísta a esse ponto de querer o céu só para mim. Jesus não morreu só por mim, Ele morreu por todos e cada um dos seres humanos dessa terra. Cabe a nós anunciarmos e levarmos ao mundo esse amor. Aquele que permanece na videira, que é nascido de Deus, dá do fruto de Deus. 1 João vai dizer que Deus é amor. Logo, qual o fruto que nós devemos dar? Amor. Pensem nisso. É o amor. Se Deus é amor, nós não podemos dar nada diferente do amor de Deus. Paulo ele vai nos ajudar a entender sobre o fruto que produzimos através do Espírito, lá em Gálatas 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, não é isso? Não pode exalar de nós, sair de nós, coisas diferentes do que a palavra de Deus está nos dizendo. Domínio próprio, mansidão.
Ah, como eu tenho pedido a Deus isso. Eu preciso melhorar meu domínio próprio, minha mansidão. Amar os que nos perseguem, amar os nossos... Amar a Renata é fácil. Menos de quinta-feira, né, que é o dia da faxina. Mas amar a Renata é fácil. Para o Marcelo amar a Luciana é fácil. Para a Ruth, o Marcão lá se amarem, vão até casar. Se amam tanto que vão casar. É fácil. Agora vai amar o sogro, a sogra, aquele rabugento que pega no pé e não sei o quê. Deus fala que temos que amar. Olha a minha sogra ali. Ela não é nada disso, mas eu amo a minha sogra. Né? Fantástica, maravilhosa. Precisamos amar. É disso. Esse é o fruto que o Senhor está nos falando. Paulo nos ajuda muito a entender isso. O amor de Deus para aquele que permanece em Cristo gera mudança de vida. O amor de Deus para aquele que permanece em Cristo gera paixão pelas coisas de Cristo. Quando eu comecei a namorar com a Renata, fiquei apaixonado por ela, claro que ela primeiro por mim, ficou muito, né, apaixonada por mim. Ela se interessava por tudo que eu fazia. E eu por tudo. Por quê? Eu queria agradá-la, ela queria me agradar. A Ruth lá com o Marcos também. Quem mais? A Ana com o Jair com a Ana. Cadê a Kátia? Tá para lá. A Kátia com o Herbert. A Kátia, ela deve saber até trocar tomada lá de casa, porque o Herbert é eletricista. Ela falou assim, eu vou aprender, eu vou fazer um curso à distância de eletricista, que aí ele vai olhar alguma coisa, vai se identificar e vai dar choque, vai ser aquela coisa linda, maravilhosa. Não é isso? É assim. Quando nós amamos alguma coisa, a gente procura. Quando a gente estuda, tem uma irmãzinha que ficou um tempão sem estudar e voltou a estudar, acho que o ano passado, esse ano, voltou a estudar enfermagem. A mulher sabe tudo de enfermagem. Por quê? Porque ela ama isso, ela desejou, ela esperou. E agora que conseguiu estudar, está se dedicando. Acorda todo dia cedo, estuda até tarde e assim vai. É isso porque são coisas que somos apaixonados. Então, se somos de Cristo, precisamos nos apaixonar também pelas coisas de Cristo. O amor de Deus para aquele que permanece em Cristo gera desprezo total, rejeição ao pecado. Aquele que permanece em Cristo é apaixonado por almas, é apaixonado por missões, é apaixonado pela igreja de Cristo, gera paixão para servir na igreja de Cristo, gera disposição em Cristo. Olha isso, o amor de Deus para aquele que permanece em Cristo gera ainda mais desejo de permanecer em Cristo. Quanto mais eu tenho de Cristo, mais eu faço para Cristo. Quanto mais eu quero de Cristo, mais eu quero fazer de Cristo. Cristo é tudo para todos. Cristo é o foco, Cristo é o desejo, Cristo deve ser o motivo da nossa respiração, Cristo deve ser o motivo da nossa adoração, Ele deve ser o motivo da nossa vida, Ele é o motivo do nosso casamento, Ele é o motivo dos nossos filhos, Ele é o motivo de tudo. Cristo é tudo para todos. Esta é a vida daquele ramo que está enxertado em Cristo. Basta permanecermos nele. A lista de benefícios para aquele ramo que está enxertado em Cristo, que está dando fruto, é infindável. Nós só temos a ganhar. Quando estamos em Cristo, nós só temos a ganhar. Até a dor, até a perda é ganho. Até o desespero é ganho. Quando estamos em Cristo, o choro é festa. O pranto vira gozo. O pranto vira alegria. Quando estamos em Cristo. Caminhando para o final, irmãos, dando frutos para a glória de Deus. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu chamo amigos, pois vos revelei tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto. Detalhe, fruto que permaneça. Fruto que permaneça, a fim de que meu Pai vos conceda tudo o que pedirdes em meu nome. Interessante que Jesus aqui, ele está falando com os seus discípulos. E como é comum no livro de João, em muitas oportunidades, vocês vão lembrar que Pedro, por exemplo, Pedro, João, o trio Parada Dura lá, Pedro, Tiago e João, em algumas situações, eles se empolgam, né?
Não, eu ando com Jesus. Isso quer dizer que eu sei mais. Eu sou o cara. Então, para que Jesus sabendo disso, para que eles não se achassem melhores do que os demais, por que eles costumavam se achar melhores que os demais? Porque eles andavam muito próximos de Jesus. Eles andavam mais próximos de Jesus do que a grande multidão. Então, eles tinham informações privilegiadas. Jesus interpretava textos para eles. Jesus interpretava parábolas para eles, que talvez a grande maioria do povo não tivesse esse entendimento naquele momento. E aí os discípulos, às vezes, se empolgavam. Olha, eu sei mais que o restante da população. Jesus, sabendo disso, Jesus já dá um alerta para eles aqui. Olha, não se empolguem. Não pensem em vocês que vocês sabem mais do que os outros, não. Eu escolhi vocês para vocês trabalharem aqui para mim. Eu separei vocês. É interessante que o texto aqui, no grego, a palavra quer dizer aqui que Jesus separa ou põe de lado, né, num contexto de uma questão assim de separar para um ministério ou separar para uma missão individual, para uma missão especial. Isso não quer dizer que aqui que Jesus vos escolheu para a salvação, como alguns predestinacionistas pregam. Não, não é isso. A questão é, Jesus te escolheu para ir e dar fruto. Jesus não te escolheu para você ser salvo em detrimento do outro que não será salvo. Não. João 15 está falando de missão. João 15 está falando de evangelização. João 15 está dizendo que nós fomos chamados como os discípulos para fazermos discípulos. Jesus chamou os seus discípulos para gerarem discípulos, para ir e dar fruto. Então nós vamos ver como Carson diz, Carson é predestinacionista, os discípulos que assim são abençoados com revelação e entendimento, devem ganhar a outros para a fé. E devem ganhar a outros dando frutos, e frutos que permaneçam. João 8,31, Jesus está dizendo o seguinte, que aqueles que permanecem nele serão verdadeiramente os seus discípulos. Como serão os frutos os frutos de resultado? Aqueles que verdadeiramente permanecerão no Senhor. E como nós podemos fazer? Primeiro, nós devemos estar no Senhor para permanecermos no Senhor. Não adianta eu querer do outro aquilo que eu não faço. Não. Eu preciso permanecer fiel ao Senhor, firme no Senhor, e ajudar o outro irmão a permanecer firme no Senhor. Temos insistido nisso aqui. Uma visita, um WhatsApp, uma oração, um contato, uma ligação. É isso. Aquele que está triste, abatido, chateado, às vezes uma ligação, uma mensagem, aquela que você gasta 30 segundos. Bom dia, estou orando por você. Essa mensagem faz mas ore, né? Mas ore também, não só escreve, ore. Esta mensagem faz toda a diferença. Eu já ouvi histórias nos hospitais por aí, de que um bom dia, eu acho que eu já contei isso aqui, mas que um bom dia, de que um abraço já evitou pessoas se suicidarem. Gente, nós precisamos dar fruto. Será que se fosse nos dias de hoje, será que Jesus estava escondido dentro de casa, só lá vendo Facebook, Instagram, TikTok, tudo essa papagaiada aí? Ou Jesus estaria nas ruas, lá na Cracolândia, nas favelas, nos bares, levando a graça, levando a salvação, dando fruto. Jesus também deu muito fruto. Nós vemos aqui nas narrativas do Evangelho. Irmãos, nós precisamos agir, precisamos dar fruto para a glória de Deus. Esse é o mandamento do Senhor. Amai-vos uns aos outros. Seja assim para a glória de Deus. Quando nós amamos, nós obedecemos, nós fazemos tudo que o Senhor nos ordena, porque nós amamos. E como nós podemos dizer que amamos a Deus, que nós não vemos, sentimos, mas não vemos, e eu não amo aquele que eu estou vendo? Como que eu posso ver aí amigos, familiares,
pessoas morrendo, indo para o inferno, e eu sabendo aqui que a verdade do Evangelho, que Jesus Cristo é vida, que Jesus Cristo é restauração, que Jesus Cristo é salvação, eu vou calar-me? Não. Precisamos, irmãos, dar frutos para a glória de Deus. Precisamos ser uma igreja viva. Precisamos ser cristãos vivos. Vamos tirar a folhagem do nosso meio. Vamos tirar os galhos que não prestam da nossa vida, para que a luz do sol, a luz do Senhor possa brilhar sobre as nossas vidas e nos fazer dar fruto. Se alguma coisa tem empacado as nossas vidas, nos impedindo de dar frutos, é hora de nós agirmos, irmãos. Nós não podemos nos contentar com a mesmice, nós não podemos nos contentar com a vida que estamos vivendo, nós precisamos ansiar, desejar cada vez mais. O agricultor corta todo ramo morto. Não espere ser cortado, meus irmãos. O agricultor está cuidando, o agricultor está trabalhando nas nossas vidas, para que em vez dele cortar, ele venha nos podar. Há uma diferença muito grande. O agricultor, ele corta todo o ramo morto, ele joga fora. Mas o ramo que está dando fruto, ainda que seja só um titiquinho, ele poda, ele não corta e joga fora, ele poda. Sabe o que é podar? É cuidar. É pegar e tirar as folhagens que estão atrapalhando. É, se precisar, tirar esse vasinho daqui e colocar aqui para o sol bater melhor, ele vai fazer isso. O Senhor, ele poda aquele que ele ama. Isso daqui dá um outro sermão aqui sobre disciplina, né? Mas é isso. Ele não vai te cortar se você estiver dando fruto, mas ele vai te podar para que você possa dar ainda mais fruto. Todos os que permanecem em Cristo já são limpos por causa da sua palavra. Então, somos podados para darmos frutos para a glória de Deus. Vai muito além de decorar versículos, ou de levar pessoas para a igreja, mas está nas nossas atitudes do dia a dia. Quando nós demonstramos que somos ramos frutíferos, que estamos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Demonstre Cristo aonde você está, demonstre Cristo aonde você estiver. Tudo que você fizer, Cristo seja visto na sua vida. É isso que Ele espera de nós, para que sejamos ramos que deem frutos para a glória de Deus. Quero dizer, meus irmãos, aqui, acabando mesmo, que diante de tudo isso, com essas referências aos frutos e às qualidades duradouras, não resta dúvida de que a principal forma ou o maior fruto que nós podemos dar é demonstrar o amor de Deus ao mundo através da evangelização. E a evangelização é de diversas formas, irmãos. A evangelização não é só a gente ir ali entregar folheto, não. Que muita gente falou que isso daí já não serve mais, já caiu de moda. Eu ainda sou fiel ao folheto. Mas não é só isso a evangelização. Hoje nós temos diversas ferramentas para a evangelização que nós estamos usando para tudo, menos para a evangelização. Muita gente aqui gasta horas no Instagram. Muita gente aqui gasta horas no Facebook. Gasta horas em alguma outra rede social aí. Com um videozinho, com piadinha, com besteirinha, com não sei o quê. Ou com aquele monte de bom dia, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Meu, pega um texto bíblico, uma mensagem, grava um áudio e manda uma mensagem para alguém que você não vê há muito tempo. Forme grupos de evangelização através das suas redes sociais e use o que você tem, o que você dispõe de ferramentas para anunciar o Evangelho. Se não dá para a gente ir lá para o Afeganistão, se não dá para ir para o Haiti, se não dá para ir para a Rússia, se não dá para ir para Beverly Hills, para Dubai, anunciar o Evangelho, você tem as suas redes sociais, você tem o seu vizinho para mostrar o Evangelho, você tem o seu amigo no serviço para demonstrar o Evangelho, você tem o seu bairro para mostrar o Evangelho, você tem
N oportunidades às 24 horas do seu dia para anunciar ao mundo o amor de Jesus Cristo. Não perca tempo, seja frutífero, seja alguém que dê frutos para a glória de Deus, porque assim nós vamos glorificar ao nosso Deus. Se você quer glorificar a Deus e não sabe como, está aqui a resposta. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis frutos, e assim sereis meus discípulos. Coloque-se em pé e vamos orar. Vamos ser frutíferos para a glória de Deus. Senhor, nos ajuda, Pai.